Convido você a abrir em 2 Reis, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Abra sua Bíblia, deixa ele aberta e nós vamos orar antes de fazer a leitura desse texto. 2 Reis, capítulo 8. Pai querido e santo, nós te agradecemos pelos testemunhos, pelas bênçãos derramadas, pelas curas que o Senhor operou aqui nesse lugar hoje, pela nossa comunhão com o Senhor, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque temos a Tua palavra em mãos com toda a liberdade, e peço agora ao Senhor que venha falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor me capacite a transmiti-la, e que o coração de cada um de nós, filhos e filhas do Senhor nesse lugar, esteja preparado para receber essa mensagem, de maneira que ela venha a servir a nossa vida, a nos transformar, a nos edificar, a nos trazer alimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém. 2 Reis, capítulo 8, é uma passagem da vida do profeta Eliseu. É um texto conhecido, Quando Eliseu, ele, mais uma vez, é um instrumento de Deus para a bênção, para a cura. Alguns domingos atrás, nós pregamos sobre restituição no texto de Joel. E essa palavra está, de certa forma, ligada também, porque ela fala de uma restauração. Então, eu vou estar lendo esse texto, os irmãos acompanham. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se de tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Bem, história bonita, Eliseu, há um tempo antes desse fato, nas suas caminhadas, ele começou a se hospedar na casa dessa mulher. E essa mulher reconheceu que ele era um santo homem de Deus, a palavra diz assim no texto. E ela chamou o seu marido e resolveu construir um cômodo na casa para que Eliseu ficasse ali quando ele passasse por aquela cidade, ele se abrigasse ali. E ela fez isso de coração. Os irmãos conhecem a história. Eliseu quis retribuir de alguma maneira e sabia que ela não tinha filhos. Ele orou, profetizou, e daí um ano aquela mulher teve esse menino, que depois sofreu uma doença, morreu nos joelhos dessa mãe. E ela busca o homem de Deus, busca Eliseu. Eliseu vai, manda Geazi à frente, mas foi através de Eliseu que essa criança foi curada. E aí gerou uma amizade entre Eliseu e essa família. Mas chegou um momento em que Eliseu fala para essa mulher: olha, Deus me mostrou e revelou que sobre a terra de Israel, sobre essa região que você mora, virão 7 anos de seca, de fome. Então pega a tua família, pega teu filho, teus bens, o que você tem, e vai para um lugar, para outro lugar, porque aqui vai haver fome. E essa mulher foi. Ela se afastou daquilo que era dela. Ela tinha sua casa, sua terra, seus bens,
aquilo que Deus havia dado a ela, o filho. Aqui não cita mais o marido, possivelmente o marido já era morto nessa ocasião, mas ela era a herdeira, a dona daquela propriedade. Ela tinha algo que Deus havia dado a ela e ela precisou abrir mão por causa da seca. E ela foi embora. Passados 7 anos ela volta, mas aquilo que era dela havia sido tomado por outros. Esse é um dos motivos que a gente deduz que ela era viúva nessa altura do campeonato. Ela não tinha um marido que defendesse a sua causa. Era ela e o filho. E essa mulher, ela pensa em ter de volta aquilo que foi tomado, e ela vai à procura do rei. O rei era a autoridade máxima e podia restaurar os bens dela com uma simples palavra de ordem. E aí a gente vê, né, como Deus trabalha. Porque no momento que aquela mulher se dirigia diante do rei para pedir de volta os seus bens, aquilo que era dela, Geazi estava lá na presença do rei contando os grandes feitos do profeta Eliseu. Aliás, o rei queria saber, o rei pediu para Geazi: olha, conta as histórias de Eliseu, do profeta. Conta para mim os milagres que você viu ele operando. E Geazi estava contando o milagre e conta justamente o momento em que Eliseu foi usado pelo Senhor para restaurar a vida, trazer de novo a vida àquela criança, aquele menino. E quando ele está contando essa história, né, a coincidência, né, que a gente diz, Deus prepara as coisas de tal maneira, naquele exato momento a mulher chega com o filho, que já era moço, né? E aí Jesus fala: olha aí a mulher que eu estava te contando a história, olha o filho dela, que foi ressuscitado, foi trazido à vida. E aí então ela tem a oportunidade de fazer a petição dela ao rei. O desejo dela era que ela tivesse de volta a sua casa, a sua terra, os bens. E a gente vê aí a maneira como Deus agiu. A provisão, imediatamente o rei mandou um soldado, um oficial dele, acompanhar a mulher e a restituir tudo que era dela. Inclusive, aqueles anos, se alguma coisa foi colhida, alguma renda foi obtida naqueles anos, também deveria ser restituído para ela. Então tudo ela teve novamente de volta. Simplesmente por uma atitude, a atitude da obediência. Obedeceu ao profeta, saiu, voltou e foi buscar aquilo que era de direito. Ela foi diante do rei buscar o que era de direito dela. De certa maneira, a gente pode até fazer uma analogia, né, de que nós devemos buscar diante de Deus a restauração de coisas que nós deixamos de ter na nossa vida, que nós perdemos. Nós devemos orar por essas coisas, não devemos deixar cair no esquecimento. Porque muitas vezes na nossa vida nós passamos por fases que nós precisamos abrir mão de coisas que eram nossas. Eu passei por fase assim na minha vida. Eu me lembro de uma época em que a gente teve uma crise financeira, abri mão da minha casa, precisei alugar, vendi carro, fiquei com o carro mais velho, e a gente passou por situações assim de aperto, né? Tive um carro roubado, sem seguro, né? E essas coisas não são luxos, são coisas necessárias, não é um pedido egoísta, você está pedindo para conforto, né? Para prazer próprio, mas coisas necessárias, amados. Note aqui que aquilo que a mulher teve de volta era necessário para ela, a casa, a renda para se manter. Mas nós não precisamos também ficar limitados à questão material. Não precisamos aqui pregar a prosperidade. Eu quero que essa passagem seja trazida à vida de cada um, dentro da circunstância que você está vivendo. Se aquilo que você, por alguma necessidade, abriu mão foi uma questão material, tudo bem. Ore pedindo a Deus a oportunidade de restaurar, de ter de volta. Mas, às vezes, as perdas, elas são em situações até mesmo espirituais. Até mesmo na área de bênçãos espirituais, de dons que deixaram de ser exercidos. O Senhor concedeu, a bênção está ali, não foi tirado, mas a gente deixou de exercer.
ministério, um talento, um dom, algo que Deus nos concedeu, ao qual a gente usava de maneira graciosa no passado, servindo a Deus, e por circunstâncias da vida a gente abandonou ou perdeu, seja lá o que for. Então traz isso, né, a necessidade da tua vida. Porque quando eu falo vida, eu não quero restringir a questão unicamente material. Não adianta você ter uma vida material regalada se a vida espiritual está defasada. Não adianta estar tudo bem no material, mas o espiritual está lá embaixo. Então, amados, quando a gente olha para um texto como esse, né, de Deus trazendo novamente a existência na vida daquela mulher, restaurando, restituindo, então a gente vê aí a possibilidade, a esperança de olhar para as coisas que um dia nós nos alegrávamos nela e que podemos ter de novo. Coisas que nós nos regozijávamos, né? Fazíamos com alegria a Deus, na presença de Deus, e podemos novamente voltar a fazer. Então a gente olha para isso e traz para a nossa vida, e aí a gente, talvez, né, muitos estavam aqui naquele culto que eu preguei sobre Joel 2, né? É necessário que, para que haja restituição, você passe por um caminho. A restituição não vem apenas de ficar esperando novamente cair do céu. E naquele texto a gente vê que o primeiro passo para que houvesse restituição na vida do povo de Israel era clamar ao Senhor, era buscar em Deus, era arrepender-se do tempo em que viveu desligado da presença de Deus. Porque Israel viveu um período desligado da presença de Deus, e aí a nação acabou sofrendo o ataque do devorador, daquela praga de gafanhotos que destruiu tudo. Mas quando eles se dobraram novamente ao Senhor, quando eles buscaram ao Senhor, quando eles confessaram ao Senhor o seu pecado, a sua apostasia, Deus entrou com a misericórdia, com a graça e restabeleceu tudo. Essa passagem da mulher, ela é semelhante, né? Embora aqui não houve um motivo, né, como houve para Israel na passagem de Joel, que era um pecado, que era uma apostasia realmente, né, que era fazer o contrário daquilo que Deus tinha mandado. Aqui no caso dessa mulher, houve uma necessidade dela deixar aquilo que ela amava, que ela gostava, a sua cidade, a sua casa. Por uma situação necessária, ela teve que abrir mão. Então aqui o caminho foi mais curto, bastou que ela fosse pedir para o rei. E quantas vezes nós não vamos pedir para o nosso rei? Quantas vezes a gente deixa cair no esquecimento, né, algo que nos é uma bênção necessária, e falta para nós aquela fé, falta para nós aquele entusiasmo, aquela alegria de novo, de chegar na presença do rei e dizer ao Senhor: Pai, eu quero viver de novo isso. Eu quero de volta a alegria, eu quero de volta a bênção, né? Eu quero de volta o ânimo, o entusiasmo, a vida espiritual. Como o irmão William deu esse testemunho, né? A alegria de poder exercer um ministério, de ser útil na vida de alguém, de levar uma palavra, de ver a pessoa dizendo: olha, eu fui abençoado pela tua oração, eu fui abençoado pelo que você fez, pelo teu testemunho. Então, note, amados, são coisas assim que nós não podemos abrir mão da nossa vida. Tanto no aspecto material, quanto nessa questão que é a nossa vida espiritual, a nossa vida relacional. Então a gente olha para a passagem, e essa passagem traz para nós, né, a esperança de ver novamente restabelecido, restaurado, coisas que nós tínhamos e deixamos de ter, por necessidade, precisamos abrir mão. Então, mediante essa palavra, nós vamos encerrar o culto com um momento de oração, né? O culto da quarta-feira é um culto de intercessão, de oração. Então eu quero que você reflita na sua vida sobre essa passagem, e que você faça agora uma oração específica, né? Aquela oração certa diante de Deus, né? A oração que tem endereço, né? Que tem detalhes diante de Deus. Ó, Pai, é assim que eu quero. Foi isso que eu me lembrei, que eu deixei de ter, eu quero de volta, eu preciso disso. Preciso da minha alegria, preciso do meu ministério, eu quero de novo. Então vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Eu quero que você esteja orando.
Eu vou estar orando aqui, mas você ore por você. Você coloque na presença de Deus aquilo que você deseja ver restaurado, aquilo que você deseja novamente usufruir, e crendo que o rei está pronto para liberar a palavra de ordem. Vai buscar de novo aquilo que é teu. Pega de volta, estou liberando a palavra de ordem. Essa foi a palavra do rei. Senhor nosso Deus e Pai, como é rica a Tua palavra, como é poderosa, Senhor, a Tua palavra, a ponto de ela trazer a lembrança na nossa vida de bênçãos, de dons, de talentos, e até mesmo de coisas materiais que deixamos ter, e que o Senhor, ó Deus, pode nos dar de volta a qualquer momento. Por isso, ó Deus, nós queremos, com ato de fé, orar ao Senhor, pedir de volta, pedir restauração. Pai, eu oro por mim, pelas áreas da minha vida, por bênçãos que o Senhor tem aí reservadas, que basta que eu peça ao Senhor para que elas venham sobre a minha vida. E que assim também cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesse culto hoje, que ouviram essa palavra, possam também estar orando, pedindo ao Senhor, a Deus, por restauração nessas áreas, por restauração de bens, por restauração de dons. Senhor, em nome de Jesus, conduza cada um de nós numa oração sábia nesse momento. Que nós venhamos a receber do Senhor, ó Deus, essa palavra de ordem. Vai, que eu te dou de novo, pega o que é teu, recebe de volta, toma pela fé. Assim como o Pai se agrada de presentear os filhos, assim o Senhor também se agrada de nos abençoar. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, Tu és o nosso Pai, Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso Rei. Por isso é diante do Senhor que nós apresentamos a nossa petição, ó Deus, crendo pela fé que voltaremos com ela concretizada, que já pela fé recebemos, ó Pai. Que essa oração esteja ligada na terra, ligada nos céus diante do Senhor. Que essa bênção, ó Deus, seja liberada agora sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Então vamos estar orando. Eu acho que tem um bolinho refrigerante na geladeira no final do culto. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo. Bendito, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Obrigado porque nós estamos terminando o nosso dia de uma maneira tão maravilhosa na tua presença, em comunhão com os irmãos. E sabemos, ó Deus, que o Senhor também estará guardando a nossa noite, o nosso descanso. E que amanhã também o Teu Espírito estará nos renovando mais uma vez. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito sejam conosco. Amém e glória a Deus. Um abraço de novo.